Gustavo Lázaro e Mamãe Falei são o retrato fiel da polarização de ideias. Isso eu estou falando de ideias. Eu não entendi o que ele falou. Gustavo Lázaro e Arthur Duval, Mamãe Falei, são um retrato fiel da realidade política do nosso país. São posicionamentos diferentes. Eu estou sentindo uma treta! Enquanto de um lado nós temos um ex-deputado estadual que confrontou toda a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, se envolveu em uma polêmica, apesar de ter tido um mandato exemplar, econômico, e foi extirpado da vida pública. Do outro lado nós temos um youtuber que não entende absolutamente nada de política. Que coisa horrorosa! Sai daí! Apesar de ser um cara bacana, um cara que traz um conteúdo engraçado, mas quando o assunto é política, ele não entende de absolutamente nada. Você é retardado por acaso? Faz comparativos esquisitos, não consegue compreender a realidade que o país está enfrentando e, mais do que nunca, defende um governo que é claramente corrupto e está totalmente fadado ao fracasso. Que viagem é essa, velho? Fato é que nós não temos uma escolha viável neste momento, tendo em vista que os outros candidatos não estão sendo vistos pela população brasileira diante dessa polarização insana, e é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E ô pessoal, o Atila aqui, você está no canal Otaku Politizado, trazendo conteúdo sobre anime e sobre política. Que lindo, cara! Ultimamente eu tenho colocado mais conteúdo sobre política, né? Mas enfim. Mas e aí, tudo bem com vocês? Não! Eu espero que sim. Antes de darmos início ao nosso vídeo, deixe o seu like, ative o sino para receber as notificações. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Aqui você fica sabendo sobre conteúdos relevantes da política e algumas indicações que eu venho a trazer por aqui. No momento nós vamos abordar temas diante da grave crise que nós estamos enfrentando e que estamos aí pouco mais de um mês das eleições para presidente da República. Então vamos falar sobre essa treta aí que está rolando entre Arthur Duval, o Mamãe Falei, e o Gustavo Lázaro. Roda a vinheta. É isso aí, pessoal. Na entrevista em que o presidente Jair Bolsonaro deu para o Jornal Nacional, foi uma entrevista que gerou muita repercussão nas redes sociais. Emoção, né? E mais importante, gerou um embate de ideias entre pessoas que são deveras honestas, pessoas relativamente corretas. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Né? Eu digo relativamente porque eu não conheço nenhum dos dois, então não dá para eu meter a mão no fogo, a cara no fogo, como o presidente disse aí a respeito de um certo ministro da Educação. O fato é que essa entrevista deixou aí a torcida Lula e a torcida Bolsonaro em polvorosa. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. O pessoal estava discutindo aí, venham acompanhando aí as reações nas redes sociais, no TikTok, no Instagram, né? E até mesmo aqui no município onde eu moro, em que muita gente disse que o Bolsonaro foi massacrado, que a Globo o distratou, que houve falta de respeito para com ele. Eu, sinceramente, não vi nada disso. E você? O que você acha? Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa entrevista, apesar de que o foco desse vídeo não é essa entrevista em si. Mas se você assistiu, deixe os seus comentários aí, deixe o seu comentário para a gente trocar uma ideia a respeito disso. Então, poucos dias depois da entrevista, aliás, no dia seguinte à entrevista do presidente no Jornal Nacional, o Gustavo Lázaro, durante a live do Movimento Brasil Livre, lá onde estava o Arthur Duval e outros membros, outros integrantes do MBL, refutando ponto a ponto as mentiras descaradas que o presidente da República estava dizendo durante a entrevista, o Gustavo Lázaro foi lá e deixou um comentário provocando o pessoal porque que eles estavam batendo no presidente e qual era a solução que eles iriam a propor no cenário atual, onde nós temos dois principais candidatos, que é o candidato de situação, presidente da República, e o ex-presidiário... Eu tô passada, chocada. E ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O fato é que nós, diante desses dois, a escolha, pelo menos na minha perspectiva, é zero. O importante é que para onde eu for vai dar errado. Zero possibilidade de escolher um ou outro.
Muitas pessoas têm dito, irei fazer um voto de protesto, votarei no Lula para não eleger o Bolsonaro. E outros dizem, eu não sou a favor do Bolsonaro, mas vou votar no Bolsonaro para impedir que o PT volte ao poder. É uma doce ilusão achar que o PT não está no governo. O PT está no governo desde 2019, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Voltando para o Gustavo Lázaro, esse comentário que ele deixou na live, ele fez um vídeo reagindo aí à live do Arthur Duval, do Mamãe Falei. E para resumir, o posicionamento do Gustavo Lázaro o Bolsonaro é ruim, ele é péssimo, mas é melhor manter o ruim, o péssimo e evitar que o pior volte ao governo. Não. E o Arthur Duval refutou ponto a ponto as posições, o posicionamento do Gustavo Lázaro. Então, quando eu digo no início do vídeo que eles são o retrato do que muitas pessoas aqui no Brasil, muitos da população brasileira estão nesse limbo, principalmente por parte do Gustavo Lázaro, de que é melhor manter o ruim do que evitar o pior, você tem também outras pessoas que pensam como o Arthur, que enxergam que os dois são ruins, enxergam os defeitos dos dois, tem críticas pesadas contra os dois e entende que a melhor forma de exercer a sua cidadania é ou você votando nulo, e essa seria a melhor forma de protesto, porque você não vai compactuar nem com o governo corrupto que aí está, nem com o ex-governo que já foi corrupto e que tem dezenas de milhares de provas que pesam contra ele. Algumas das condenações foram anuladas aí por uma manobra do Supremo. Outras investigações prescreveram e por isso mesmo não é que ele foi inocentado, né? Essas investigações, essas denúncias, né, prescreveram e por isso ele não irá cumprir pena, né? Se eu não me engano, teve até o julgamento, mas eles recorreram lá, o PT, o ex-presidente Lula, continuou recorrendo durante muito tempo e prescreveu. Enfim, o fato é que o Gustavo Lázaro, ele não consegue emitir um posicionamento claro. Quando ele chama o Arthur de isentão, ou o Nando Moura, que é outro youtuber que eu também acompanho, eu discordo completamente. De fato, os caras apoiaram o presidente Bolsonaro lá atrás. Eita, que nojo! Também num voto de protesto para impedir que o candidato do ex-presidente Lula, né, sendo que na época o ex-presidente Lula estava preso também por uma manobra orquestrada aí pelo ex-juiz Sérgio Moro, porque é fato que foi uma jogada para retirar o ex-presidente Lula de disputar a eleição, tendo em vista que toda a competência, todo o aparato, todo o arcabouço legal do julgamento do Lula não estava de acordo com as normas do Código do Processo Penal, né? E por isso mesmo toda essa questão foi anulada, né? É inacreditável como depois de tanto tempo de investigação, tanto material de prova, após a condenação, inclusive, depois que o cara cumpriu a pena, a justiça entende que todas aquelas provas foram inválidas e que o tribunal lá de Curitiba, o juizado lá, a vara de Curitiba, não tinha competência para julgar o caso. Essa é mais uma demonstração clara de como o nosso sistema judiciário, ele não é sério, ele é moroso e ele é falho. Mas, voltando, novamente acabei desviando um pouco aqui o assunto, voltando para o caso do Gustavo Lázaro, ele traz um exemplo muito estranho de que se você tem alguém, um amigo, ou melhor, ele traz o exemplo de uma namorada. Você tem uma namorada, essa sua namorada te traiu lá, arranjou um cara lá, um ricadão, traiu você, traiu sua confiança, você termina com ela e de repente você consegue uma outra namorada e essa namorada também te trai. Quebra sua confiança, enfim. E aí ele faz a pergunta: você vai ficar com a namorada que te traiu antes, a primeira que te traiu, ou você vai permanecer com essa? Assim, é
uma comparação completamente ridícula e que mostra que, de fato, ele não entende absolutamente nada de política. E que mostra também que não só ele, boa parte da população brasileira não tem convicção do quão valioso é o seu voto, inclusive quando você vota nulo. Quando você vota nulo, você está dando uma demonstração clara de que você não compactua nem com um e nem com o outro. Quando você escolhe um candidato de terceira via, você dá uma demonstração clara de que os dois principais candidatos, eles não trazem dentro do plano, seja no plano de governo ou no aspecto moral de cada um, qualidades nenhum tipo de qualidade que faz com que você queira votar nesses candidatos. Você votando numa terceira via ou você votando nulo, você está demonstrando que o seu voto ele tem valor e ele não vai ser desperdiçado com quem quer que seja diante de um cenário de polarização. É importante frisar que votar nulo também é um ato, é uma demonstração clara de cidadania e faz parte do jogo democrático. O fato é que se você, assim como eu, tem convicção, você jamais vai entregar o seu voto para um bandido condenado, né, que tem provas contra ele. Ah, mas foi o pai dos pobres. Ah, mas levou água para o Nordeste. Ah, fez isso. Ah, fez aquilo. Mas jogou o país no buraco também, né? E o Bolsonaro, que se apresentou em 2018, 2019 como um liberal, como um conservador, e que na verdade de conservador ele não tem absolutamente nada, e tem todas as qualidades, qualidades não, Vá a merda! todos os pontos negativos de um estadista, né? Ele não merece ocupar a cadeira que está ocupando hoje. Fato é também que em 2023 um ou outro vai ganhar, muito pela questão da ignorância do povo brasileiro. O fato é que nós, enquanto cidadãos, precisamos ficar atentos sim aos nossos direitos e principalmente às nossas escolhas no que se reflete ao cenário da política. O Gustavo Lázaro, ele deu uma demonstração clara de que para você mostrar que você está de olho na situação, você precisa votar em alguém. Então você tem que... É aquele velho princípio de rouba mais faz. Ou é melhor escolher o menos pior do que o pior. Ambos são ruins, ambos são o pior. Então você é uma demonstração de você, a partir do momento que você bate em ambos, você está dando um recado claro de que você não tem político de estimação, de que você é uma pessoa crítica, de que você observa os pontos negativos de quaisquer candidatos e que você vai continuar exercendo a sua cidadania, votando em parlamentares que vão fiscalizar o executivo e aguardando que um nome novo, uma nova personalidade pública, um novo político surja com ideias inovadoras, com posicionamentos que estão de acordo com a sua visão de democracia, com a sua visão de um futuro melhor para o país, e você vai votar. E o Arthur respondeu mais uma vez o Gustavo Lázaro com um novo vídeo em que ele refuta ponto a ponto. O Bolsonaro mente e o Lula mente também. O Bolsonaro vem com o orçamento secreto e lá atrás o Lula veio com o mensalão. O Bolsonaro vem com programas populistas, vem com um programa populista há 3 meses da eleição alegando estado de emergência, em que ele vai imprimir dinheiro, 41 bilhões, e lá em 2016 a Dilma veio com um pacote de bondades. Então, assim, é claro a situação do nosso país. Nós estamos entre a cruz e a espada, ou melhor, nós estamos entre a espada e a espada. Então, ficou claro aí que o Gustavo Lázaro, ele não tem convicção de absolutamente nada. E o Arthur acabou por refutar ponto a ponto aí cada um desses elementos que o Gustavo Lázaro trouxe nessa discussão que reflete a polarização do Brasil. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Mais uma vez, repetindo aí, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, ativa o sino para receber as notificações e vamos juntos aí levar esse canal para mais pessoas, onde falaremos sobre essas questões políticas e coisas aleatórias. É isso aí. Muito obrigado se você assistiu até aqui. É isso aí. Fiquem bem. Tchau.